Fala, meus queridos, estamos começando mais um episódio do 360 Podcast, o 20º episódio. Olha só que legal, em clima de Natal, né? Já estamos aí entre Natal e Ano Novo, essa coisa louca, correria de final de ano. Antes de a gente começar e te apresentar quem está aqui hoje, já quero te convidar a seguir o podcast.360 lá nas redes sociais. Lá no Instagram você tem acesso ao YouTube, ao nosso canal do YouTube, ao Spotify. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que entrar um vídeo novo. Compartilha com a galera, comenta o que tu achou dos episódios. Se quiser deixar dicas, sugestões, perguntas pro convidado que tá ali também é muito importante e ajuda muito também no nosso engajamento, né? Fazendo com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas também, né? E se você quiser trazer a tua empresa, a tua marca aqui pro 360, chama a gente lá no Instagram também, que a gente tá aí de braços abertos para acolher vocês, tá? Galera, é o seguinte, estamos aqui com uma pessoa muito especial. Eu tenho mais um convite antes disso. Eu não posso deixar de convidar para isso. Temos um episódio especial de final de ano, que vai sair logo em seguida desse episódio aqui. Então fica de olho que a gente fez um toma lá da cá, de perguntas que vocês fizeram para mim e também pra Ana. A gente respondeu todas elas num episódio bem especial e tá muito divertido, então não perde, tá? Galera, olha só, deixa eu te apresentar quem é a pessoa que está aqui hoje. A gente demorou um pouquinho para marcar, porque aquela correria, a mulher não tem agenda, ela não tem agenda, mas quando a gente viu uma brechinha, é agora. Vamos dar um jeito. Bora lá pra conhecer a pessoa de hoje? Ela curte uma cultura nerd, filmes, séries, livros, cozinhar, viajar, corrida, treino, wakeboard e estudar. É daquelas bem CDF que lá na escola sentava na primeira carteira, era tímida e tinha muito medo de falar. Nem parece uma libriana, hein? Mas hoje é consultora de marketing digital. Auxilia empresas e marcas a alcançarem e validarem seus objetivos na internet. Já treinou milhares de alunos distribuídos pelos 5 continentes e foi por 2 vezes eleita a melhor profissional de marketing do país. Senhoras e senhores, Camila Renault! Salva de palmas virtuais, edição. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Tô muito feliz de estar aqui. Eu lancei a Braba, né? Que é aquele sticker de vou até me esconder. Sim. Porque a gente tava falando que a agenda aqui é um desafio, mas é um desafio bom. Bom, né? E tudo acontece na hora que é pra acontecer. Não é louco isso? Exatamente. 20º, adorei. Gostei dessa coisa. Finaleira de ano, pra começar já o ano com uma inspiração diferente. Era o nosso timing perfeito. Era o nosso timing perfeito. A gente tava falando aqui, né, que a gente gosta muito desse caos, da correria, da agenda cheia, da muvuca. Eu já posso falar um pouquinho sobre isso, porque vale essa dica. Eu já fiz essa confusão entre estar atarefado e ser produtivo. Hoje a minha agenda, ela tem o meu ritmo. Sim. Que é um ritmo acelerado. E eu faço esse convite para que cada um encontre o seu ritmo. É aquela coisa, realmente, isso aqui me cabe. Para algumas pessoas ele vai ser mais lento, para outras vai ser mais rápido. A gente comentou aqui que viveu em julho, eu no meu caso, uma semana assim de um marasmo. Começando às 10, parando às 5, foi uma semana péssima para mim. Eu gosto de um dia cheio. Mas esse dia cheio também tem momentos de pausa, tem momentos para rir, momentos para descansar, momentos só para mim, exato, porque eu mereço. Merece, com certeza. E aí essa vira uma agenda que ela é muito produtiva. É aquela coisa de estou no corre, mas eu estou fazendo o trabalho inteligente, que é o trabalho que traz resultado. Não é o trabalho duro. Eu trabalhei duro por muito tempo. Né? Muito tempo eu trabalhava duro. Então eu trabalhava muito e mal. Cada um vai ter que encontrar, né? Onde que consegue produzir melhor. Tem gente que consegue produzir nesse marasmo, digamos assim, nessa coisa mais de boa, mais com tempo. Cada um no seu tempo, né? A gente já é um pouco mais, um ritmo um pouquinho mais acelerado. Precisa estar nesses corres. Eu sou a rainha do planejamento, né? Eu tenho tudo mapeado, tudo. Mas Camila, sua agenda agora tá lá em abril. Falei, gente, não é que eu não tenho mais nenhum horário para abril, é que eu já estou fazendo agendamento, já tenho projetos. Adoro planejamento, e porque ele é uma liberdade. Exatamente. Todo mundo me pergunta isso. Mas aí sua rotina toda planejada não engessa? É o contrário, gente. O planejamento, ele é uma libertação. O caos sozinho, ele apimenta a nossa vida. A gente gosta de um pouquinho de caos. Mas imagina só caos. Aí você não entrega nada, você tem ansiedade, porque você sente que tudo está por vir, mas nada está acontecendo. Você passa a achar que você não está saindo do lugar. Exatamente. Então, o planejamento traz essa liberdade, junto com essa calma. Eu vou fazendo, já que você falou que eu sou libriana, esse equilíbrio entre o plano e o caos. Tô aqui. Mas sabe que eu nunca fui uma pessoa muito de
planejar as coisas no papel, assim, né? E eu me achava uma pessoa produtiva. Você até é? começar a fazer o planejamento no papel. Olha o golpe. E aí eu vi do quanto que eu poderia ainda ser mais produtivo. Porque eu fazia muitas coisas durante o dia, na minha rotina, mas eram coisas que eu tinha ali na cabeça. Você tem que fazer isso, isso, aquele outro. Só que você ficar preso só à tua cabeça, à tua memória, não é uma jogada muito legal, assim, porque tu acaba se perdendo muito. E na ordem das coisas, do que é importante agora, o que eu posso deixar de repente pra amanhã e não precisa ser imediatamente, né? E às vezes o que é importante você acaba não fazendo. Isso é remédio para ansiedade, são os Exatamente. quadrantes das decisões, gente. Exatamente. Posso já lançar outra brava aqui? Pode, com certeza. Esse quadrante das decisões é maravilhoso. É você entender o que é urgente e o que é importante. São coisas diferentes. Sim. Algumas coisas, elas parecem urgentes e importantes, mas não são. Então você consegue decidir o que você vai delegar. Você não precisa abraçar o mundo, não precisa fazer tudo, não precisa ser tudo para todo mundo, não. E você não precisa ser tudo agora. Então eu gosto muito disso, essa é a minha decisão, é de delegar. Eu vou passar isso a alguém que faz mais, que faz melhor, que gosta mais de fazer. Você já fez alguma coisa com ranço? Muitas. Ninguém merece fazer coisa com ranço. Merece. Não fica bem feito. Você contamina quem tá ao teu redor com uma energia que Sim. não deveria estar ali. Então eu gosto de delegar quando eu não faço bem, então eu não sou uma especialista, quando eu não quero fazer aquilo por algum motivo, ou não faço isso rápido. Então às vezes eu tô ali, tento fazer. Quando eu vejo que eu já bati 2, 3 cabeças, eu falo, será que eu vou abrir um tutorial agora no YouTube de como fazer tal coisa? Ou será que eu posso delegar isso e usar o meu tempo de uma melhor forma? E você aprende a agendar, a parar e fazer, que isso também resolve a ansiedade. Não, isso aqui exige que eu pare o que eu tô fazendo. E, gente, você vive uma vida em paz. Em paz, com certeza. Tu já tem tudo ali no papel do que tu precisa, como tá a tua organização de horário livre. Aqui eu vou ter um horário livre, aqui eu consigo marcar o podcast, por exemplo, né? Isso é fábrica de tempo? Você fabrica tempo. Meu Deus, como é que você dá conta? Uma das coisas é entender o que é urgente, o que é importante e usar a ferramenta do delegar, a ferramenta da agenda, a ferramenta do parar e fazer e a ferramenta do eliminar. Exato. Eu acho que, eu não lembro agora se é a matriz de Eisenhower que fala sobre isso, que é os quadrantes do que é importante, urgente, que tu pode delegar. Acho que é esse, né? Eu adoro o eliminar, tá? Eliminar é incrível. Ai, maravilhoso. Porque assim, gente, o eliminar é aquela fofoca que vem te contar, deixa eu te falar, é da vida dos outros. A minha vida me dá muito trabalho. Sim, já eu tenho não muito... tenho tempo pra vida dos outros, gente. Só a minha já me basta. E aí você vai tirando certas coisas. Isso aqui eu tenho que fazer, porque senão eu vou chatear alguém. E você vai se chatear fazendo? Pensando mais no outro e deixando você de lado, né? Então eu tô indo lá só porque eu não quero desagradar. Então aí vai desagradar você vai já sem muita vontade, ou aquele tempo que você fica ali vendo pessoas que não te agregam, ou sabe gente que passa ranço em rede social? Sim. Isso é tão comum. Porque eu não gosto que fica acompanhando a fulana, ela é mais bonita, ela é mais rica, ela viaja. Você fala, nossa, mas você tá consumindo algo, é como se você se alimentasse de algo que você detesta. Eu odeio chuchu, mas eu todo dia tô ali comendo chuchu. Todo dia, assim, 3 doses por dia de chuchu. Gente, elimina isso da sua vida, para de seguir, silencia. É engraçado até tu falar isso, né? Você que de repente tá bem envolvida com o marketing digital, pode ser que tu saiba explicar isso pra gente. O porquê que as pessoas acabam fazendo isso? Do tipo assim, eu quero muito viajar e tal, mas eu não consigo agora nesse momento. Eu começo a acompanhar todo mundo que tá viajando. É claro que tu vai criar um ranço da pessoa, né? Do tipo, ela tá lá fazendo o que eu gostaria de estar fazendo e eu não posso no momento, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho, né, como me organizar. Mas ao mesmo tempo não paro de ver esse tipo de coisa. E também tem a ver com o algoritmo, né? O algoritmo vai criando bolhas. Então, é inteligência artificial que entende os seus padrões, os seus gostos, os seus momentos, que é o nome disso, é contexto. E aí passa a te apresentar cada vez mais daquele conteúdo e a gente vive algo que todo mundo já experimentou na prática, que é assim, meu Deus, está todo mundo viajando. Só eu que não. Não, gente, o nome disso é algoritmo, te apresentando essa situação. Você sabe que eu vou falhar miseravelmente em lembrar o nome da pesquisa, mas foram mapeados os motivos que as pessoas acompanham outras em redes sociais. Então, rede social é isso, é você olhar alguém e falar, quero acompanhar esse conteúdo com essa pessoa. E um deles era passar raiva. Então, a raiva movimenta. É que já vamos lançar outra braba aqui, né? Qual que é o contrário do amor? Qual é o contrário? Não, eu não sei se é a raiva, é a raiva. Não, tá aqui. Será que é o ódio? Será que é o ódio? Será que Gente, é a raiva? O ódio não é o contrário do amor. É até um tipo de amor, porque odiar dá muito trabalho. Então você investe, a tua energia exige. Você fala assim, quer saber? Eu vou lá acompanhar essa pessoa. Porque o ódio tem uma relação ligada
inclusive, é sucesso. Eu sempre falo isso. Gente, se você não é odiado por ninguém nesse momento, você tem um problema gravíssimo de marketing. Alguém tem que te odiar. Porque o contrário do amor é justamente a indiferença. É quando você não tá nem aí. Então, faz parte. Nós somos seres humanos, então, assim como a gente admira pessoas, vem esse pontinho, cuidado com a dose, um pouquinho de ranço, um pouquinho de uma dosezinha leve, uma pitada. E aí, isso nos motiva a tomar decisões, a acompanhar pessoas. Tá tudo bem, é sobre isso. Tá tudo bem, tá tudo de certo. boa. A gente já entrou aqui com os 2 pés na porta, né, Camila? Eu atrapalhei toda Não, mas acho que o negócio Sou tem dessas. que ser. O negócio tem que ser assim, tem que deixar fluir, né? Mas quem que é a Camila? Como é que você poderia definir a Camila? Adorei, né? Eu já tenho aqui, meu Deus do céu, perguntas existenciais, então. Não vim preparada pra isso. Mas eu diria que a Camila é uma pessoa apaixonada por viver. Sabia que eu tenho isso? Eu adoro tudo que eu faço. A Camila é uma pessoa que aprendeu a escolher. Isso foi uma super dificuldade minha. Você falou que eu sou libriana, então agora você já tá descobrindo algo. Que eu amo signos, gente. Amo essa conversa. A gente se dá super bem, porque eu sou gêmeos, então a gente se dá super bem. Fala pelos cotovelos. Papai Renault, Juliana, também. Gosto que vocês têm o negócio do escanteio caótico. Uma hora é A, uma hora é B. Eu adoro essa confusão. Bem isso. Gosto. Olha só, mudou de ideia. Gosto. Isso não me incomoda em nada. É um traço que eu curto. E Libra não tem dificuldade em escolher. E tudo que a gente vai ser é reflexo das nossas escolhas. Então, acho que se eu pudesse me definir assim de uma forma bem conceitual, que eu nunca fiz antes também, pra vir aqui ser marcante, não falar o que eu já falei em outros lugares. Gosto dessa vibe. Diria que a Camila é alguém que aprendeu a escolher e que hoje é fiel e feliz em relação às suas escolhas. Legal. E eu acho que eu vou ser cada vez mais. Porque eu brinco que eu sou jovem, né? Depois eu conto essa mitologia aí de não revelar a idade. Eu vou ser a Glória Maria, hein? Glória Maria, eu vou querer descobrir a idade da Camila. Eu já fiz um evento que a Glória Maria palestrou antes do que eu. Eu tive vontade, assim, de falar, vou ser que nem você, nunca mais não revelarei minha idade. E aí tem isso, eu brinco que, né, de ser jovem, e eu tenho essa certeza de que o tempo vai passar e eu pretendo ser cada vez mais fiel e feliz em relação às minhas escolhas. Nem todas as escolhas são fáceis, todas as escolhas implicam em renúncias. A gente escolhe o A e tem que renunciar ao B. Quando você tá escolhendo alguma coisa, você tá desescolhendo outras, né? Olha o caos agindo aí. O caos. A gente quer tudo. Exatamente. Eu queria tudo. Eu queria ser tudo pra todos. Essa coisa assim de ser, completa alecrim dourado. Perfeita, zero defeitos. Praticamente um brigadeiro. Não dá, gente. Só o brigadeiro é perfeito. Só o brigadeiro. E olha a coxinha também. Coxinha. Temos aí uma briga entre coxinha e brigadeiro. Mas eu acho que não. Acho que a gente tem um casamento. Um casamento perfeito, feliz, né? Unindo os dois. Ô Camila, me conte um pouco da tua aí ancestralidade. Porque eu sei que tu não é de Blumenau. Tu é de Brusque, né? Brusquense. Conte um pouquinho sobre a tua família, a tua geração, o teu crescimento, criança Camila. É verdade, né? Eu sou Renault, todo mundo pergunta Renault de Brusque. Eu falo, de onde o Renault vai ser? Então, é uma cidade que é pequena, a gente não dá pra falar que é interior de Santa Catarina, mas então eu tive esse privilégio. Não, né? Eu tive esse privilégio de não crescer num grande centro. Então, bastante preservada, já entregando a idade, gente. Eu estudei muita Barça, tá? Não sou digital. Eu já era grande, bem Começou crescida. No papel. Eu já não era nada jovem quando eu tive meu primeiro celular. Aí o pessoal já tá fazendo as contas mentais. Mas tu sabe que eu também, eu sou um jovem também. Um jovem senhor, eu digo, né? Porque eu tenho uma alma de idoso, assim. Mas tu é da época dos mimeógrafos? Com álcool na folha, que tu pegava a prova, tu ficava lá cheirando a sua... Saudades. Saudades que a gente não viveu ainda, mas eu vi num documentário da Netflix isso, eu não vivi não. Tu não viveu isso, então tu não sabe o que é a escola, galera. Quem viveu isso sabe o que é a escola. Comenta aqui. Se a gente tiver 1000 comentários, a gente faz uma revelação bombástica. Exatamente. Mas eu tive esse privilégio de crescer numa cidade pequena, rodeada por amigos daqueles de verdade. Bem próximos. Fiz um colégio com professores incríveis. Então, eu tive professores que me guiaram assim, pelo prazer do conhecimento. Não aquela escola obrigatória. Eu falei assim, você estava na primeira carteira, mas eu devo isso aos meus professores. Então, eu tive muita sorte de estar nesse contexto de uma cidade que me propiciou isso. Essa tranquilidade. Então, que também é diferente de você crescer
em São Paulo, por exemplo. Sim. Então, isso fala um pouco de mim, até dos meus valores, né? Daquilo que eu efetivamente gosto. Eu sou de uma família de empreendedores. Só que é bem curioso, porque a Camila criança, apesar de vir dessa cidade, todo mundo fala, Renault é de Brusque e tal. O meu pai e minha mãe não são brusquenses. Ah, eles não são? Não, meu pai é carioca e minha mãe capixaba. Olha, mas que mora no Rio de mistura. Janeiro desde muito jovem. Então, a família do meu pai é Renault, mas se deslocou para estudar e tem toda uma história que, Aham. vou estudar, aí conhece, aí aquela história do amor, né? Sim. Vou estudar, eu conheço aquela carioca, aí fica ali, aí volta. Então, eu tive essa coisa meio mesclada. Por um lado, bem tradicional, então da cidade menor, daquele colégio, fiz colégio de padre. Então, sabe aquela coisa mais, ao mesmo tempo, com essa coisa de serem pessoas de fora, Sim. de viajar bastante Sim. e de uma família muito empreendedora. Então, essa raiz do empreendedorismo, ela tá ali presente. De certa forma, já foi te inspirando a empreender também. Isso era muito louco quando eu era criança, que aqui tem uma brincadeira, vou falar do Mozão, o marido. Eu apelidei ele de Mozão, Sim. só que foi de zoeira, não era pra colar, só que colou total. Pegou, fica. É o Martin, né? Então, um dia ele tava falando assim pra mim, que você tinha que ter um novo hobby. Você falou ali dos meus hobbies. Eu falei, tô louca pra fazer um curso, quer um conteúdo. Ele falou, não, eu tô falando de hobby, não de trabalho. Eu falo, mas trabalhar também é um hobby pra mim, que eu gosto muito. E quando criança, se você falar assim das brincadeiras que eu mais gostava, vai me remeter a uma coisa de ser nerd CDF, de ler, de estudar. Eu gostava disso, eu sempre fui curiosa. Mas tinha uma coisa que eu adorava, que era visitar a fábrica, a indústria de tecidos, que leva o nome da família, Renault, e que eu amava visitar aquilo, adorava o cheiro da fiação, a tecelagem, tinturaria. Como eu gostava daquele processo, daquele fluxo, era meu rolê, assim, de final de semana, pai, por favor, me leva. E aí, né, imagina, hoje eu sei, pai, hoje eu sei que eu sou mãe também. Tô passando na Tem a pele. Bianca aqui, então às vezes assim, a criança pede umas coisas e você fala, não queria fazer isso. Mas estava presente do quanto eu tenho uma nostalgia daquela coisa de ser fábrica, ser indústria, e tinha um escritório que eram mundos diferentes. Sabe, da produção e do escritório. Sim, eu gostava dos dois, eu queria sim. visitar os dois. E o quanto hoje, esse é meu rolê de vida. Eu sou consultora de negócios. Então eu visito muitas produções, eu visito muitas fábricas, muitos clientes, aquelas pessoas, aqueles telefones. Tudo aquilo me encantava muito envolvido com as tuas muito. brincadeiras e tuas visitas lá na infância. Como aquilo me encantava. Até hoje me encanta. Eu tô aqui falando com você, tá vindo assim na memória aquela vibe. E geralmente meu pai me levava final de semana, né, gente? Imagina o papai Renault chegando no meio do corre lá, minha filha quer vir. Então eu via aquilo vazio. E eu lembro do meu choque de realidade quando eu vi, porque é uma empresa grande. E quando eu vi aquilo cheio de gente. Porque eu sempre via vazio. E aí eu lembro assim de falar, meu Deus, as pessoas trabalham aqui, coisinhas do escritório, detalhezinhos assim de criança, que pra mim era tudo muito mágico. Então, eu sei que muitas pessoas devem sentar aqui e falar assim, eu lembro de brincar na rua, ou eu lembro de jogar videogame, eu lembro de estar na lan house com os meus brothers. Engraçado, essa é uma memória de infância muito feliz, que eu sou super grata, e que hoje eu percebo que tem toda a relação com as minhas escolhas profissionais. Legal. Já tinha uma Camilinha empreendedora ali, sim. do corre corporativo. Adoro esse mundo. Foi engraçado quando eu tava vendo essa questão, né, de sentar na primeira fileira, e a gente até já comentou isso aqui em alguns episódios, eu acho, não lembro qual foi, que a gente tava comentando sobre os rebeldes, que geralmente os rebeldes eles estão lá no fundo, no fundão, e se você parar pra ver hoje, esses rebeldes estão muito lá na frente, do tipo assim, estão dominando várias áreas, porque os caras são muito destemidos, assim, isso. né? E aí eu sempre fiquei meio que me cobrando, porque eu também era o CDF, não assim, não era o melhor aluno da sala, mas eu sempre tava lá do meio pra frente, da carteira do meio pra frente. Eu vou falar sobre isso, então. E aí eu dizia, meu Deus, acho que eu devia ter sentado mais no fundo pra ser um pouquinho mais rebelde e ser um pouquinho mais disruptivo. Acho que isso teria me ajudado mais. Mas acho que não, acho que cada um também tem o seu time, como a gente tava falando no começo, né, Camila? Mas os humilhados serão exaltados, gente, porque assim, eu sou muito aquela nerd que muitas pessoas me encontram, às vezes falam, nossa, você tá diferente, você tá isso. A gente sai da escola, a escola não sai da gente, essa coisa que a escola tenta nos enquadrar em caixinhas. Sempre. E é muito louco. E a gente usa a escola pra fazer amigos. Esses dias tinha alguém falando assim, porque na escola a sua rede de contatos. Eu falei, meu Deus do céu, deixa a rede de contatos
pra mais tarde. Não Vai é lá, momento agora, né? Vai ser feliz na escola. Mas é muito louco, porque, gente, hoje em dia ser CDF é maravilhoso. Você ser nerd é muito legal. A minha filha, ela tem 8 anos, ela fala muito sobre isso. Ai, os nerds. E, infelizmente, não era massa ser nerd quando eu era. E a gente tem uma coisa muito louca, que é uma cultura que não favorece aqueles que amam estudar. Sim. Você vai sofrer um bullyingzinho. E isso é algo que a gente tem que normalizar, como até algo que pode te puxar para baixo. Porque, gente, sem conhecimento, não existe resultado. Para o resultado surgir, você tem que entender as coisas. Então, o jeito que você vai fazer isso, não importa. Exatamente. No final, não interessa. Sabe por quê? Você pode sentar lá no fundão e aquele conteúdo, aquela forma de absorver esse conhecimento, ela não é aderente a você. Aquela normativa de vai, estuda, faça esse método. Ali não vai funcionar. Só que tá absorvendo outras coisas e vai implementar isso de outro jeito. E aí vai dar resultado igual. Então, eu sempre brinco que quem senta na primeira fila e quem senta lá na última, é meio que tá garantido. Porque um vai ser aquele arquétipo do rebelde, do disruptivo, o outro é o jeito de fazer as coisas. O problema tá na meiuca. Exatamente. É o posicionamento. Verdade. Então, cuidado com esse meião. Eu já tentei ser meião, porque eu não conseguia ser funda, eu fui pro meião. Não é bom, não é bom. Fica ou ali no começo, ali na Já me primeira ajudou carteira. bastante, Camila. Eu já tirei agora uma crença limitante da minha cabeça, do tipo, não. Tá Mas de e tu boa. sabe que até hoje... E vai ter gente que tava no meio que falou, foi ótimo pra mim. Exatamente. Individualidade é tudo. Exatamente. Que tava no meio dos dois, né? Tava tendo contato com o nerd, contato com os rebeldezinhos, exatamente. Tu sabe que até hoje, quando eu vou em eventos, alguma coisa, eu sempre sento também na primeira fileira. Mas hoje eu já sei o porquê que eu sento na primeira fileira. Porque eu tô ali muito mais próximo da pessoa que eu quero ouvir. E se eu preciso fazer alguma pergunta, não tem ninguém na minha frente, eu não vou ficar com tanta vergonha. Ai, que dica boa! Eu acho Porque que daí, valeu. se eu tô lá no fundo, o que acontece quando você levanta a mão? Todo mundo olha pra vira você. pra você, daí tu Aí fica você assim. dá um vrá na cara da sociedade, Aham. falando, estou aqui na frente, ninguém pode... Exatamente. Ótimo. Sento lá na frente já pra isso. Já Eliminar aprendi. um pouco da Vou vergonha e do fazer. medo. Inclusive, você comentou bastante sobre isso, né? Eu vi nos vídeos que você era muito tímida. Tinha Muito. vergonha de falar, esperava todo mundo sair da sala pra poder falar com a professora. Estudava muito para não precisar perguntar coisas para a professora, porque eu também tinha essa inibição. Isso é bem legal, assim, talvez eu não era tímida, eu acho que eu era só insegura. Então isso, a vocês inseguros, tá tudo bem, há sucesso para os inseguros também. Porque isso hoje Sim. todo mundo tem que liderar. Eu também falo Sim. isso, você tem que ser líder. Gente, nem todo mundo quer ser líder, ou precisa ser líder. Como se houvessem essas fórmulas tão cartesianas, assim, para as coisas. Mas aqui essa tagarela, né, essa coisa de gostar de pessoas, isso estava presente, mas era muito mais insegurança do que timidez. Eu também procuro, às vezes, estudar um pouquinho sobre ser inibido, né? O inibido, quando ele sai, assim, de um momento muito social, ele precisa... voltar, se resguardar, ficar em silêncio. Às vezes eu tenho isso, de que eu tô com as pessoas, eu tô tão intensamente com as pessoas que quando acaba, eu brinco que é a cápsula de silêncio. Eu quero entrar, E é maravilhosa, eu adoro. eu preciso pra me restabelecer. Sim. Então eu tenho alguns traços, mas o que pegava verdadeiramente pra mim era insegurança. Eu tinha um medo extremo. Gente, isso não é criança, tá? Isso é até bem recentemente. Uma coisa assim, eu não tinha dificuldade em dizer não. Porque falar não implicava em desagradar alguém. Então, eu preferia não me priorizar, não investir em mim para Sim. dizer um sim a alguém. Então, essa coisa de medo da crítica, desejo de ser aceito, que é a síndrome do impostor. Eu tenho essa síndrome que não é tão rara, gente. Quando você falou da síndrome do impostor, eu me identifiquei muito. Assim, da onde que tu acha que veio isso, Camila? Não sei, isso até é uma coisa interessante da gente falar esse meu não sei, porque eu vou te dizer o porquê que eu hoje respondo dessa maneira. Sabe o que não me interessa mais? Olha que coisa louca. Durante muito tempo eu tentei encontrar o porquê das coisas. Hoje eu prefiro resolvê-las. E aí entender que isso pode ser uma essência e que isso tem pontos fortes também. Sim. Aqueles que são inseguros na sua essência, eles vão ter outros pontos fortes. E isso pra mim ressignificou muita coisa.
que a gente tem emoções negativas e emoções positivas, né? Assim, Uhum. e o amor é uma emoção positiva, a raiva ela é negativa. E eu não acredito mais nisso. Acho que todas as emoções, elas têm um porquê e elas vêm da mesma fonte, que já Sim. é uma dica de livro maravilhoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown. Da Brené Brown, que ela Uhum. fala disso, as emoções nascem da mesma fonte. Se você vai anestesiar a emoção ruim, você também vai anestesiar a boa. Então a raiva, ela pode não ser uma emoção considerada tão nobre, mas ela é uma emoção da ação. Ela te tira ali daquela inércia. Você tá com raiva, você da age. zona de conforto. E agir é importante. Então, hoje, eu não tenho mais tanto assim, por quê? Porque a gente começa a ir... e, olha, eu vou dizer que eu podia falar, é porque é a minha criação. Não seria maravilhoso? Olha que solução pra nossa conversa. Eu falar, é que a minha mãe me cobrava muito, meu pai era muito exigente. Eu não tenho isso. Meus pais sempre me incentivaram. Eu era uma criança perfeccionista desde ali do berço. E minha mãe ficava, não pode ser perfeccionista, só faz. Não importa com o que os outros Ao contrário falam. do que muitos pais, né? Nossa, meus pais, eles super me ajudaram. Só que olha só que louco que é isso sobre maternidade e paternidade. Tudo que eles investiram em mim não foi imediato. A gente estava falando aqui da Jéssica Caiane. Não, que a GK, gente, ela explodiu. Ela tá um tempão plantando isso. Só que quando acontece, parece que foi ontem. Então, gente, paternidade e maternidade, o mundo dos negócios é assim. Você vai plantar hoje. A longo prazo. Não é amanhã que o teu filho vai falar, uhul, olha só, pai, você tem razão. Sim. Eu não posso ser perfeccionista. Só que eu era assim. Meus pais sempre me incentivaram. Eu não venho de uma criação que tenha qualquer base para eu ser insegura. Mas eu nasci insegura, gente. É uma coisa louca. Uma característica vai ter gente tua. que vai dizer que são vidas passadas. Aí, olha, eu desencanei de entender o porquê. Só sei que há solução para que você escolha ser aquilo que te faz ficar confortável. Porque eu não era uma tímida, insegura de boa. Eu queria falar. Eu queria ter a presença de espírito, de levantar a mão. Falar, professora, não entendi nada. Mas eu acho que eu morreria se eu fizesse isso. Então, eu queria ser essa pessoa que vai, que fala, que pega violão, que toca no meio da galera. Sabe quando você quer uma coisa e você não consegue? Isso tá presente na minha história e até nessa transformação que a síndrome do impostor tem. Eu já odiei falar sobre isso. Já foi uma coisa assim, não quero falar disso. Né? Hoje eu amo, sabia que eu amo tudo. Eu acho que é legal, porque tem muitas pessoas passam por isso. Muitas. Cada um que senta aqui, a gente acaba entrando às vezes nesse assunto e é interessante como isso é presente, assim, né? E você falando disso também, eu era muito dessa pessoa insegura, mas que eu queria falar, que eu queria fazer e ao mesmo tempo aquilo não me deixava, e aí vinha a raiva de você não conseguir fazer apesar de querer, né? E aí depois de um tempo eu comecei a desenvolver uma estratégia. Eu disse assim, tu tem 3 segundos pra tomar uma atitude. Do tipo assim, tu tá lá no meio de uma aula, tu quer perguntar, tu tá morrendo de vergonha. Tu tem 3 segundos, conta até 3 e pergunta. 1, 2, 3, levanta a mão e pergunta. Depois tu levantou a mão, pronto, o negócio, tipo, vai, assim, sabe? E isso me ajudou bastante. No início, a que nem tu falou, eu achava que eu ia morrer. Você quando morre, levantava... mas você sobrevive, é louco. E aí agora, tipo, me dá aquele frio na barriga quando tu quer perguntar, mas fica menos difícil. Já não é aquele terror todo. É o tal do vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Que eu não tinha essa condição. O meu caso era mais grave, tá vendo? Era não, mas eu também foi não foi lá na infância, na adolescência, não, foi muito depois, que a gente falou, muito mais recente, né? Até tu falou que isso foi recente, essa mudança, né? Como que veio essa mudança? Através do quê? A raiva tá presente, então assim, meu ponto de mudança real vem do momento em que eu passo a me incomodar com pessoas menos competentes e menos éticas, tendo melhores resultados, mais visibilidade, elas ganhando espaço daqueles que estão cheios de dúvidas. Sim. Gente, a ciência vai explicar isso, tá? É o efeito Dunning-Kruger. Ele é um efeito psicológico, um viés de padrão de comportamento, na qual quem sabe pouco tem a crença que sabe muito. Isso é como o nosso cérebro funciona. Então, se eu estou aprendendo algo, a minha competência, o meu conhecimento sobre aquilo está crescendo. E aí a gente tem zona de contato com a ignorância, né? Então, quando você tem um pontinho de conhecimento, a tua zona de contato com o conhecimento, como se a gente fizesse assim um desenho, aí tem um ponto. E todo esse ponto é o teu conhecimento e o espaço em branco é a ignorância. Olha como você tem baixa zona de contato ali, né? com ali. Você tem pouco, então não dói. Então você fala assim, eu sei tudo. É o adolescente, né? Sim. Adolescente nunca pagou 2 boletos na vida, mas ele sabe viver a vida. Já foi adolescente, posso falar. Você sabe, você quer explicar. Quando eu não era mãe, eu era mãe perfeita. Faça isso, faça aquilo outro. Claro, não sou mãe. Então, eu era mãe perfeita, porque eu saberia fazer.
Porque, olha ali a zona de contato com conhecimento. Quase nula. Era nula. Então, estava cheio de certeza. Conforme você vai entrando na água fria, você vai aumentando essa zona de contato com esse conhecimento e você começa a entender que você não sabe nada. Que não tem o só sei que nada sei? Sim. E esse é o máximo da sabedoria? Esse é o platô da sabedoria. Só sei que nada sei, mas já sei algumas coisas. Vou honrar essa jornada. O que eu tenho de conhecimento eu vou aplicar na prática, porque eu sei que quando eu aplico, eu lido melhor, que é o teu exercício. Quer saber? Eu tenho 3 segundos para perguntar. Você entendeu que ao se desafiar, você estava criando essa casquinha, criando essa forma, assim, mas esse fortalecimento necessário para o platô da sabedoria. Se eu sei que nada sei, então posso perguntar. Não sou perfeito, não sou brigadeiro. E aí a gente vai trabalhando. Mas o meu ponto de virada, ele vem muito ligado a essa raiva que eu brinco, que é o dar voz aos bons. Porque agora você já sabe, através de um viés comportamental que é inerente ao cérebro, todo ser humano funciona assim, que quando você é bom em algo, você duvida da tua competência. Exatamente. Então, gente, se você nesse momento duvida, é porque você é bom naquilo. Só que se você está cheio de certeza, cuidado. Porque você não é tão bom assim. Então, isso dá uma paz. Então, eu precisei ser nerd. Eu precisei estudar a coisa. Eu falei, gente, olha só. Existe uma ciência envolvida. E aí, aquilo foi... E aí, mais uma vez, não tem jeito. Porque saber é uma coisa, fazer é outra. Eu sou consultora. Então, a minha vida não basta falar o que fazer. Você tem que fazer. Tem que fazer também. Você tem que fazer, tem porque que ser sem exemplo, ação... né? Então, e sem ação não muda. Aí você tem aquele conhecimento, ele tá lá guardado numa caixa. E aí, quando a gente faz, a gente bota aquilo para rodar. E vai criando essa musculatura. Então, qual que é a diferença da Camila do primeiro vídeo pro segundo? Teve uma vez que uma inscrita falou isso para mim. Ela disse, Camila, não vejo diferença desse teu vídeo. Acho que você falou bem. E foi maravilhoso aquela resposta que eu disse, nossa, olha como é que é louco. Para você é igual, para mim é completamente diferente. Porque o primeiro vídeo que eu gravo, eu tô lá querendo agradar, com medo de ser criticada. Eu tô, tomara que eu faça bem, para isso acabar logo. Aí eu paro por quase 4 anos. Depois desse primeiro vídeo? Depois do primeiro vídeo. Traumatizada. Desesperada, porque o processo foi horrível, porque eu fiquei me vendo errar, porque eu tive medo de críticas, nem tive críticas, mas na época qualquer apontamento de... Eu já achava que... Já meu mundo desmontava e eu nunca desisti, tá, gente? Eu sempre procrastinei, dizendo que na segunda-feira eu começaria. Respeitem a minha habilidade de procrastinar. Eu tenho técnicas avançadíssimas. Dá pra fazer eu acho que eu fiz um curso teu já, então. Adoro, eu tenho muita técnica de procrastinação. E aí eu, não, vou começar. Quando eu vejo o mercado sendo inundado de profissionais de digital que falam coisas como, compre isso aqui e fique milionário, compre isso aqui e você vai ganhar, olha, se você seguir esses passos, você fatura até tanto, e sem contar o como, conta o quê. Só que o como faz toda a diferença. Olha, emagreça não sei quantos mil quilos lá. Tá, mas você vai ter que fazer jejum, vai quase desmaiar, isso vai botar em risco a tua saúde, ou até a tua felicidade. Isso não tá claro. Eu não consigo compactuar com isso. Sim. Eu não consigo olhar para alguém que faz isso e dizer que isso é marketing digital. E aí, na época, hoje a gente tem um mercado tão maduro, as pessoas entendem isso, o discurso das pessoas mudou muito. Meus colegas de marketing digital hoje não fazem isso dessa maneira, mas eu tô falando lá atrás, gente. Lá atrás era muito terra de ninguém. E a gente não tinha o conhecimento e tanta produção de conteúdo como tem hoje. A gente estava começando a falar de produção de conteúdo. Então, olha eu entregando a idade de novo. Então, imagina, eu tenho 20 anos de carreira e tenho uma empresa de consultoria há 10. Então, a gente tá falando bem lá atrás, né? 8 anos atrás. 9 anos eu fiz esse primeiro vídeo. E aí, fico 4 adiando. Sem produzir ali. Então, isso foi uma coisa que me motivou, assim. Eu falei, gente, eu tenho que poder falar. Isso não dá. Eu fiquei, até quando eu vou ficar com ranço disso, reclamando disso, enchendo o ouvido de quem tá ali pertinho, dizendo que é um absurdo? E não fazer nada, né? E aí, não levo isso pra quem interessa. Eu já tive um blog que hoje está integrado ao meu conteúdo, que é o Marketing Drops. Ele nasceu muito disso, porque eu ficava atazanando as pessoas, meus amigos, querendo falar de negócio, querendo falar de marketing, querendo falar digital, de ações. Até que eu falei, meu Deus, eu tenho que encontrar minha galera. Deixa eu começar a falar disso com quem? Com a minha tribo. Ouvir com a minha tribo. E aí você vai crescendo, vai ganhando essa comunidade. E não era sobre crescer a comunidade, era sobre amar falar daquilo.
E aí eu comecei, e aí veio o primeiro vídeo, que foi essa tragédia aí. Mas, graças a Deus, hoje eu não mudaria nada, porque eu amo essa história. Tudo que eu vivo, e ainda tenho muito a viver, tenho tantos objetivos, tantas coisas a conquistar, tenho um saborzinho mais especial. Sim, por causa com certeza. dessa história. Não mudaria nada, nada. Eu já sofri assim. Ai, se eu tivesse começado antes. Ai, não, hoje eu acho que tudo aconteceu bem do jeitinho que tinha que acontecer, pra tornar tudo mais, o nosso caos, mais apimentadinho, mais legal, Sim. assim fica mais emocionante, que teve que ser de virada. Mas esse segundo vídeo, ele vem com uma Camila mais assim, eu vou me render a esse processo. Porque, gente, não mudou nada, tá? É o que eu digo, você foi lá e falou, quer saber, desafio verão. Eu vou emagrecer 10 quilos, eu vou mudar de vida, nunca mais. Olha, doce jamais, brigadeiro nunca mais. É claro que você vai quebrar a cara, não vai? Sim. Aí você fala, quer saber? Eu vou fazer escolhas mais saudáveis. Você acha que vai ficar mais fácil? Não vai. Não mesmo. Não vai. O brigadeiro, às 5 Vai da te tarde, ele tentar vai vir ainda. oi. Ele tá todo dia lá, Vai oi. puxar a cortininha lá, e aí? Só que você pode comer brigadeiro só não todo dia ou não na dose que eu quero, gente. Sim. Você que fala pra comer um brigadeiro, sou contra. Nota de repúdio, tá? É Eu igual quero um bis. pratinho. É igual bis, tu abre uma caixinha pra comer um, quem? E vai ter gente que vai falar, eu como todo dia. Então, mais uma vez, pra mim o que mudou foi eu chegar e falar, eu tenho que fazer isso. E ponto. Essa é a disciplina. É a decisão de não pensar, apenas fazer. Então não ficou mais fácil, não existe milagre, isso é só no filme, que a Camila vem e grava, e as folhas do calendário voam, e ela tá lá gravando super feliz. Na vida real é assim, mano do céu, por que eu fui fazer isso? Agora eu tenho que gravar esse eu fui vídeo. inventar agora? E eu não posso desistir, porque eu já desisti uma vez e não deu certo. Então agora, não pense nada disso, só vai lá e faz. Vai ser desconfortável, mas o crescimento, ele tá nesse desconforto. Sim. Se a sua vida está 100% confortável, você não está se desenvolvendo. Tá tudo bem. Essa é uma escolha. Pode ser que você diga, eu quero viver muito confortável. Não quero me desenvolver. Legal. Agora, para Camila, que sabia que tinha que se desenvolver, caso contrário, eu não alcançaria aquilo que eu queria. Que você queria. Eu tinha que sentir algum desconforto. Então, as pessoas muitas vezes falam isso de academia, né? Sim, eu fui pra academia, doeu. Eu falo, é pra doer. Tu tá lá pra isso. Gente, eu fui pra academia, tremeu minha perna. Eu falei, sabe o que é esse desconforto? Eu tenho um músculo falando assim, cara, eu tenho que ir pro próximo degrau. Exatamente. Eu sou viciada nessa sensação. De Exatamente. tudo da minha vida. Eu sempre falo isso pro meu... Eu uso muito, né? Eu sou personal. Vai lá. Nossa, pronto. Agora o podcast começou, que é papo fitness. Olha só, até me ajeitei na cadeira. Eu sempre falo pros meus clientes, né? Quando esses tempos, uma aluna uma cliente fez uma aula, a primeira aula. Depois ela, no outro dia, Léo, eu não consigo caminhar. Eu não consigo. Eu disse, tá vendo como é que tu tava mal? Olha como você estava mal, a gente não fez nada demais. A gente não usou carga, a gente não usou anilha, não usou peso, a gente só usou o teu peso corporal. Imagina se você continuasse o resto da vida assim. Essa dor é um sinal, é só pra te dizer, olha, tu começou, agora continua. Pra você não voltar, você estaca zero de novo que você se encontrava. Palmas virtuais. Mas eu sempre uso, até em palestras, em empresas, eu sempre uso o exemplo do exercício físico, né? Maravilhoso. Pra você ter um resultado, pra você emagrecer, pra você aumentar a massa muscular, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Tu vai ter que entrar num caos. Porque o que acontece no teu organismo é um caos. Nada mais é do que um caos. Estou gerando um estresse no meu músculo, né? E o músculo ele só vai crescer e se desenvolver gerando esse estresse. Só que o que acontece? Você começou a treinar. Tô lá na academia um mês com aquela mesma carga. Não tem uma hora que fica fácil aquela carga? Tá lá, tu tá conversando no celular, mandando mensagem, fazendo o exercício. Adoro. É porque o peso já não te traz mais resultado. Você não tá mais na tua zona de crescimento, tu porque já não tem desafio. Entrou Gente, na zona de conforto de novo. O desafio, ele vai causar um pouco de desconforto. Então, Sim. assim como a gente não pode pirar, então, eu fiz exercício até desmaiar. Pronto, você já tá no excesso. Exagerou. Você também não pode estar ali mexendo no celular. Então, eu gosto, a minha escolha, lembra que eu falei da Camila que escolhe? A minha escolha é me desenvolver. Então, eu sou uma manejadora, inclusive, de estresse. O estresse não pode pirar, não pode gerar sintomas clínicos de ansiedade, onde você passa mal. Mas, sabe aquele friozinho na barriga? Eu preciso dele. Olha que louco, aquela Camila que sentiu um pouquinho de palpitação, falava, meu Deus do céu, eu vou desmaiar porque eu tô levantando a mão. Hoje, precisa dessa... juro. Sabe aquela sensação de estar apaixonada? Você não fica assim? O coração acelera, borboletas... Então, eu sinto isso todo dia, gente. Que todo dia eu sento pra gravar. Todo dia eu tô aqui, não sei o que você vai perguntar. Você já falou quem é a Camila. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu nunca pensei nisso. Agora quem é a Camila? Então, todo dia eu sinto um pouquinho
desse desafio, dessa emoção, Sim. desse nervosinho. Eu amo isso. Mas é muito bom essa sensação. Eu acho que é ela que tá te preparando pra aquilo que vai vir ali na frente, né? Tu vai subir num palco pra palestrar. Tu tava no RD, né? Imagino que deveria ter o quê? Quantas 8 pessoas? mil, 8 mil pessoas. Imagina tu subir num palco pra falar pra 8 mil pessoas. Tu não vai tremer na base, não vai sentir aquele frio na barriga, mas é uma coisa gostosa, né? Do tipo, ai, tô subindo aqui, é uma coisa que eu gosto de fazer. Tu fica, não é nem ansioso, é entusiasmado com aquilo, né? Eu lembro muito das competições. Eu fazia triatlon durante um tempo e eu fiz um Ironman. E aí no Ironman, tu pensa, né? Eu sabia que eu ia ficar lá 12 horas fazendo um exercício, né? Competindo. Então eu tava ali pronto, parado, olhando pro marzão, 7 horas da manhã. Uma galera, 2.000 pessoas em volta, de touca e óculos. O sol nascendo. E meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas eu tava assim, meu Deus, começa logo, começa logo, começa logo. Quando aquela buzina soou, eu disse, pronto, agora o negócio vai. E foi. Ai, gente, isso é o tipo da coisa que eu fico assim pelo celular, comendo Nutella, vendo, gente, como eles estão cansados. Eu não falei comendo brigadeiro, porque não levar o santo nome do brigadeiro em vão. Isso, pra exatamente. esse tipo de situação é Nutella, tá? A gente tem as indicações. Mas isso é muito... E olha só, vou falar um negócio que me ajudou muito. 2 dicas, tá? Pra quem morre de medo de aparecer, pra quem tem síndrome do impostor, ou seja, tem uma crença de que é uma fraude e a qualquer momento será descoberto. Será descoberto. Exatamente. Isso é um impostor. O impostor não é só se sentir uma fraude e ter dúvida se você é bom. É assim, a qualquer momento vão descobrir a grande fraude que eu sou. E eu vou passar essa vergonha pública. Tem esse rolê também. Então, para todos aqueles que estão hoje paralisados pelo medo, pela vergonha, inclusive o medo da crítica, por essa sensação, essa crença que você fala, eu não sou bom o suficiente, eu não posso estar nas redes sociais, eu não posso gerar conteúdo, eu não posso me expor. A exposição, ela é necessária. Porque quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, se essa coisa bem da vovó falar, né? Nem é de marketing. Quem não é visto não é lembrado. A propaganda é a boca do freguês. Essas coisas que as vovós falam que é uma verdade. Então, quando você é bom no que você faz, quando você agrega seus clientes, pacientes, aqueles que estão ali envolvidos com você, quando você escuta um obrigado e aquilo fica preso, você tem um sinal claro de que você precisa expandir ali, né? Expandir. E como é que você expande? Exposição. As pessoas precisam te ver. A Camila do primeiro vídeo é diferente da do segundo. Aí falam, meu Deus, Camila, você é premiada, você isso, você aquilo. Gente, é só uma Camila que se expôs. A Camila não mudou. Só que a exposição, ela é importante. Então, 2 coisas que me ajudaram a melhorar a minha exposição. Uma foi ressignificar o desconforto. Então, hoje, eu nem considero desconforto. Talvez seja o mesmo, mas eu enxergo diferente. Exato. O teu modo de ver aquilo mudou, né? Ai, gente, eu não consigo mais ver como era antes. É que nem quando tá tremendo na academia. Talvez para algumas amigas, elas ficam desesperadas. Ai, tá tremendo. Eu falo, ai, que bom, tá tremendo. Gente, é a mesma tremelique. Mas a gente sente diferente. Não é só que a gente percebe. Outra coisa foi, então, transformar, né? Então, não estou nervosa, estou feliz. Isso foi uma mudança. E você vai ter que dar uma fingidinha até você conseguir. Então, no começo, meu Deus, com meu coração, ai, que eu vou ver as pessoas. Vai ter alguém. E é batata. Você senta num lugar, alguém te dá o olhar. É um olhar muito específico. Você que já apresentou trabalho na sala de aula, você vai lembrar. É um olhar de alguém que te olha assim. Ai, que bom que você meio tá que de aqui. admiração, de tá ali contigo. Louco isso. Eu sei que assim, eu cheguei no RD, meu primeiro RD, tinha 2.000 cacetadas de pessoas, não era plenária. Eu olhei, eu vi um cliente meu. Juarez, vou te falar aqui, Juarez. Então, eu vi o Ju, eu falei, gente, ele altão, assim, eu falei, ele tá ali. E ele ficou o tempo, eu só olhava pra ele. Exatamente. Então, você sempre vai olhar e vai ver essa pessoa ali, então transformar esse nervoso numa coisa boa, você tá com animação. Outra coisa que me ajuda é falar, eu não preciso provar nada pra ninguém. Sabe por quê? Agora é tarde demais. Depois da buzina do Ironman, querido, não tem acabou. mais, acabou. Você já treinou, o nervoso já foi. Não tem, até se você desmaiar, realmente, se você desmaiar lá na frente, já era, saiu do teu controle, então larga. Então, dizer que eu não preciso provar nada, especialmente pra mim, então, pra ninguém e pra mim, foi uma libertação. Essa sensação de, agora é tarde demais. Pronto, já levantei a mão, todo mundo já olhou. Foi uma coisa que você faz um relax. Respira fundo e vai. Porque agora não tarde demais. Já foi. Então agora eu tô aqui nesse palco. Esse foi um RD que eu subi assim muito plena.
muito plena. Eu não... Vou dizer que até meu coração não deu a acelerada que eu senti que ia dar. Que às vezes dá uma acelerada, a gente quer mais um puxadão. Então, de 2019 foi um pouco assim, que foi... Ai, aquela coisa que você chega a ficar ofegante. Sim. Sabe? Sim. E aí eu pensei, meu Deus do céu, agora eu tô ofegante que vai, né, vou pegar aquele fôlego. Esse não, eu entrei assim, feliz da vida. E olha que louco, sabe por que eu entrei tão plena? Eu tava nos bastidores, aí tem uma cortininha, às vezes a gente andava assim, e agora tinha que sair da cortina bem sucesso. Assim. Sim, bem luzes, câmeras são. Eu gosto também. E o senhorzinho, que olha só, eu preciso descobrir o nome dele, RD, vou atrás de vocês pra descobrir. Ele tava me microfonando, ele disse, eu te microfonei em 2018. Olha como ele lembrava de mim, eu não lembrava dele. Que legal. Olha aqui o infra, né? A gente tem infra aqui também, vocês não estão vendo, mas só coração. Ele chegou e falou assim, te microfonei em 2018, te microfonei em 2019. Tá cheio de gente lá fora que vai te assistir via telão, porque ficou gente pra fora da tua palestra. Você vai crescer cada vez mais. Olha, ele pegou na minha mão. Que legal. Gente, me deu um negócio assim, do meu olho, tô de novo com o olho cheio de lágrimas, porque aquilo me deu uma emoção. Falei, gente, olha só, tem pessoas que estão aqui que a gente nem sabe. A gente tá preocupado com a plateia. Tem aqui nos bastidores uma pessoa tão querida, tão fofa, que tá torcendo por você. E eu tô o quê? Com vaidadezinha nesse momento? Vaidadezinha do meu ego. Ai, tô com vergonhinha. Ai, tomara... Sim. Tá vendo como é besta? No final, todo mundo é ser humano. Aquela pessoa que vai fazer a diferença é alguém que você não imagina. Olha o caos. É o inusitado acontecendo, o aleatório. Falei, na hora que ele falou assim, tá na hora de você entrar, eu tava tão Sabe quando você tá em outra dimensão? Sim. Que eu tava conversando com ele, aí eles meio que me deram uma empurradinha assim, vai, que agora é tua vez. Ai, minha vez, que eu entrei assim... Tu veio na vibe dessa mensagem dele pro palco. E isso é importante. Você não pode falar em público, falando pra você dessa câmera aqui. Você não pode entrar em público falando assim, porque aí eu vou... Nanana. Você tem que entender que é um momento que você se sente vivo. Porque você não controla. E você tá presente no aqui e no agora. Isso é estar vivo. Sim. Você não consegue pensar assim, eu tenho que ir no supermercado. Você não pensa. Não pensa. Ali naquele palco é o aqui e o agora. Então isso é muito poderoso. Eu amo essa sensação de estar plenamente viva. Eu não consigo estar aqui conversando com você e, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não, a gente tá aqui. E isso é maravilhoso. E outra coisa que você também não pode é ficar só pensando naquilo. Cria um ritual. Esse ritual, durante muito tempo, era me misturar com o público. Então eu sentava no fundo, eu ia sentindo o evento, esquecendo que eu era palestrante. Porque aí, ou que eu era a pessoa que ia aparecer no vídeo. Tenta conversar com a galera da live, que aí você vai se soltando. Pensa que é você assistindo os stories e não fazendo. Então isso era um ritual poderoso pra mim. Me tirava aquela pressão. Isso me ajuda. Hoje é o ritual dos bastidores. Eu fico lá meio que em silêncio, aí passa alguém pega na mão, alguém fala arrasa, aí vem o senhorzinho do microfone, vou descobrir seu nome, porque você merece esse lugar. A gente vai descobrir e botar na edição. Isso. A gente faz um milagre. Marca ele aqui, menciona. Então, sempre vai aparecer esse significado. Estar aberto a ouvir e se jogar nisso. Porque se você ficar ali, meu Deus do céu, tomara que eu vá bem, tomara que eu vá bem, tomara que eu vá bem. Gente, você entra numa vibe muito negativa. Exatamente. Dá uma leveza, dá uma leveza. E lembra que no fundão, ninguém estava muito preocupado. Verdade, isso não é lindo do fundão? Sim, total. Adoro isso. Despreocupado, total. Eu não gosto quando eles atrapalham a aula, porque você desrespeita o professor. Hoje eu sou professora. Então, assim, a parte do desrespeito ao professor eu passo. Mas essa atitude do assim, deixa essa escola ser leve. Isso eu acho maneiro. Isso é legal, com certeza. Isso aí, você pega o fundão de aprendizado, vai lá e mesmo uma CDF consegue senta na subir frente no palco bem pleno. E foi um prazer fazer o RD desse ano, fazer várias palestras que eu fiz esse ano foram muito prazerosas pra mim. Porque eu não tive esse nervoso excessivo, E apesar da síndrome do impostor estar lá, eu tava em paz. Sabe quando você bota síndrome aqui? Do ladinho. Oi, síndromezinha, vem cá, né, minha amiguinha? Tava tudo de boa. Tem um livro que fala bastante sobre isso, que até não tinha colocado ele aqui, mas acho que eu já falei dele no podcast, que é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Não li, que já tô botando. Maravilhoso esse livro, que é a mesma autora do Comer, Rezar e Amar. Gente, esse podcast aqui, eu já tô saindo com dicas maravilhosas, tá? Já valeu tudo. Boa. Não prometeu nada, entregou tudo. E ela, justamente, ela fala muito sobre isso, né? O livro é muito sobre criatividade.
E aí, na época que eu li esse livro, eu tava muito afim de escrever um segundo livro. Eu tinha já lançado um livro e queria muito escrever um segundo, mas não sabia do que, pra quê, nada. E eu tava lendo esse livro e eu disse, olha só, criatividade é um tema que eu sou apaixonado. Podia, de repente, escrever sobre criatividade. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, quem sou eu pra escrever sobre criatividade? Ai, meu Deus do céu, tá. Só que daí, nesse livro, justamente ela fala sobre isso, né? O medo de você ser criativo. Porque tem muitas vezes que você quer colocar a tua criatividade pra fora, mas, digamos, você é do marketing digital, todo mundo te conhece, a Camila toda, né? Lá falando e tal, com essa voz sensual, radialista. Mas você quer, sei lá, tu quer cantar num karaokê. Aí meteu louco, o famoso meteu louco, gente. Cantar rock metaleira lá no... Você tem um talentinho pra aquilo ali, tu acha que tu tem. E aí tu não coloca isso pra fora, que é a tua criatividade, é onde você se sente sendo criativa, mas por medo, vergonha dos julgamentos e tudo mais, né? E ela tinha muito isso, a Elizabeth. E aí ela fala que ela começou a entender os medos dela e que o medo ele não iria embora, ele ia estar sempre com ela. E o que ela faz? Ela conversa com o medo antes de ela, por exemplo, vou pra uma palestra. Olha o ritual dela. Medo é o seguinte, ó, tô indo pra palestra, eu sei que tu vai estar lá comigo, mas tu vai ficar sentado lá na plateia. Depois que terminar, a gente conversa, mas enquanto isso, tu vai ficar só do meu ladinho. Então ela conseguiu meio que afastar, foi como tu falou, trouxe pra pertinho, mas tá ali. Não tá me incomodando, tá ali, mas eu sei que tá ali de lado e não vai me atrapalhar, né? E eu disse, nossa, é justamente isso mesmo. Preciso ler. E tu também, vai amar gente, esse livro. A ritualização da sua vida, ela é maravilhosa, Sim. né? Eu adorei, né? Que pegou, a Camila tá ali. É por causa da história do Vestida pro Sucesso, né? Que você tá falando disso. Que eu tenho, todo mundo ficava, na pandemia, você tá arrumada. E eu ouvi isso. Eu ouvi essa história do, você se arruma mesmo pra ficar em casa? E aí eu ouvi a pessoa dizer assim, mas como é que você quer estar bem sem fazer o necessário para estar bem? Como é que você quer ter condicionamento físico sem fazer seu treino? Exato. E treino não é só pra saúde, não. Não, treino com na cabeça. certeza, com treino, certeza. Toda vez que eu treino, eu penso assim, como eu sou forte. Exatamente. Eu gosto de me sentir forte, é uma sensação que eu procuro. Então eu gosto de treinar, e aí cada um encontra seu esporte. Tem gente que gosta de correr pra se sentir livre, pra sentir que tá voando. Isso. Eu gosto do treino pra falar assim, tá vendo? Eu sou forte. Eu tô vendo aqui o livro Antifrágil. Uhum. E posso até dizer que me remete a isso, tá vendo? Eu não sou tão frágil assim, eu aguento, eu posso, tá vendo? É aquele desafio, né? E aí eu tenho essa história do Vestida pro Sucesso, é um ritual que eu botei. Então, essa coisa de conversa com teu medo, acolhe, vai na plateia, tô apaixonada. Você vai dando significado pras coisas, juro que torna tudo mais fácil. As crianças fazem isso. Exatamente. Só que aí a gente cresce e esquece tudo, Esquece né? tudo, esquece tudo. O adulto, o problema é o adulto tem que acabar. A gente tem que trazer a criança tem que junto do acabar adulto. Exatamente. Porque o velhinho volta a ser criança, Exato. ele tá no platô da sabedoria. Uhum. A criança é maravilhoso. Eu tava... a minha filha teve um conflito com uma amiguinha, eu fui lá toda problematizar, não sei o quê. E a amiga disse assim, eu tô no banho. Aí olha como é que é. A gente já fica, né? A gente adulto, não é? Ela não tava no banho, porque na verdade... Ela não quis conversar com ela. Uhum. Gente, foi como eu pensei, tá? Me julguem. E eu tava conversando isso com a minha filha, ela disse, mãe, ela só tava no banho, ela precisava de um tempo. Então... é o adulto que tem que acabar. Essa é a nossa... Problematiza, né? O adulto problematiza. Tudo vira. E a criança, ela cria ritual, ela cria uma história, ela usa a criatividade dela. E a criança não tem medo da crítica. Exatamente. Tanto que você corrige uma criança, você chega... Eu acho que você chega na adolescência, você cresce quando você fica com raiva de quem te critica, de quem diz assim, faça isso diferente. Minha filha fala uma coisa errada, eu falo, Bianca, não é assim. Aí ela vai lá e fala, tá bom. Ela não fica ofendida. Sim, Por que a gente cresce e se ofende quando alguém fala, Camila, você mexe muito a mão? E às vezes eu falo assim, Bianca, você faz ela fala assim, ai, mamãe, isso sou eu. Porque ela tá querendo se comunicar comigo dizendo, isso aqui é um limite daquilo que eu não aceito que você imponha. Exatamente. Isso, tudo bem, a palavra certa eu aceito, isso eu não aceito. Então, olha, é o adulto que tem que acabar. Chegamos com essa conclusão aqui? Com certeza. Com certeza. Criança tá bem, velhinho tá bem. Até esse livro que eu tava te falando que eu queria escrever, eu escrevi ele, o de criatividade. Sim. Pois é, gente, olha, librianos e não, mas juntos. faz tudo sentido, porque no livro eu falo muito dessa questão do adulto, eu vou né? Ler seu livro que também. O adulto, ele acaba matando essa criança ou deixando essa criança de lado, porque todo mundo foi criança, todo mundo foi muito criativo, porque a criança, ela é muito criativa. E a gente acaba deixando essa criatividade escapar, assim, pelos dedos, né? Por quê? Pela forma como, de repente, como a gente foi criado, ou de repente a cobrança que a gente tem no trabalho, ou até mesmo na escola, eles vão te colocando na caixinha, como a gente tava falando antes, né? Por isso que é formatura, a forma, né? Tu entra numa forma. Verdade. Então, tu vai meio que eles vão
cortando, assim, as tuas arestas, né? E essas arestas é a tua criatividade. E aí tu chega na fase adulta, justamente foi o que me levou a escrever o livro. Eu cheguei um momento que eu me questionei, cadê minha criatividade? Eu era uma pessoa tão criativa na escola, participava de teatro, eu cantava, eu fazia não sei o quê. E agora? Que eu preciso usar no meu trabalho aqui. Tua vida é pagar boletos. Eu só pago o boleto, compro horário. E aí? E o que mais? Tá vendo? E aí eu comecei a estudar a criatividade em cima dessas questões. Justamente porque eu cheguei na fase adulta lá, o adulto não Aí você tinha falou, mais o disso. adulto tem que acabar. Vamos acabar com o adulto. Nota de repúdio ao adulto pagador Baixa de assinada. boletos. Que maravilhoso. Olha só, você fez uma limonada de um limão. Sim, foi. Você fez exatamente... Ó, a gente tem uma coisa em comum, zaço aqui. Sim. Que é assim, poxa, eu tô sentindo um negócio, eu vou estudar o que que é, eu encontrei uma inspiração, então agora eu vou fazer. Gente, dá certo. Dá super certo. Dá super certo. Inclusive, eu vi, assim, vários pontos que a gente tem em comum, que eu achei muito legal isso. Essa questão você falou da vergonha de falar em público e tudo mais. E hoje você fala pra milhares de pessoas, Nossa, né? Eu falo como amo falar. E teve um ponto também que eu achei interessante você falando sobre talento. Que eu não você tenho. disse que A não minha tem filha talento. Ai, gente, a Bianca é muito talentosa. Minha filha, ela tem coisas que ali nasceram com ela. Eu não tenho talento. Só que eu treinei muito. Ninguém nota a diferença. Ninguém. Porque quando você tá lá, você vai fazendo. É que nem genética. Ai, vamos falar de fitness de novo. Bora, gente. vai. Vamos eu fazer gosto, um podcast eu só adoro. de fitness. Por Renato mim, Cariani, musa. tá assim, valendo, ó. tá valendo. Ah, eu queria que um dia eles me chamassem. Ficar bem musa pra um dia fazer podcast com eles. Olha aí, também. galera. Marca aqui também. A galera, diz assim, como é que é o nome deles? Ah, é o Renato Cariani e o Mussi. O Muzi, Paulo Muzi? Paulo Muzi. Paulo Muzi. Muzi, Paulo é maravilhoso. Eu assisto as lives Os dele e dois tudo. são. Vamos fazer um treino um dia, galera. Galera, chama a Camila, chama eu também. Eu tô aqui, tô aberto. Estamos aí. Aliás, um dia a aqui. gente vai ter que marcar um treinão. Com certeza, com Eu tenho minhas certeza. amigas e fico, ai, vamos treinar um dia juntas. Aí eu descobri que a Grazi Massafera faz isso. Ela chama as amigas Chama pra as treinar. amigas. Eu falei, tá vendo, gente? Sou tendência. Fica muito mais fácil. Ai, que café? Não quero saber pra tomar café. Que café? Vamos lá pro Parque Ramiro, Vamos puxa treinar. lá as toalhas. É Pronto, nóis. tá? Fechou. É só marcar Ó, a data, Camila. Tá aqui, tá concretizado. Concretizado. Já é Galera realidade. do fitness, vem com Já nós. é realidade. Vem que todo aqui- mundo pro Ramiro. Aí só vamos encerrar um pouquinho mais cedo, que eu tenho que voltar pra rádio. Ah, beleza. Que hora que A é gente já agora? se perdeu? 2h38. Que hora tu tem que sair, Guilherme? 2h45 por aí. Tá. Ah, a gente vai se encaminhando. Vamos, Vamos tu falar vai, de... qualquer coisa tu vamos- corta a gente. Porque agora eu vi que foi um momento certinho pra eu falar. Boa, Aí, boa. Vamos falar de... É, porque a gente começou a falar de paixões aleatórias. E foi todo, né? vocês- Bem libriano, Não tem geminiano. problema. Tá. Não tem problema. Mas essa coisa de treino e talento é igual fitness e genética. Uhum. Você olha lá a pessoa, você fala, ai, mas ela também tem genética. Ai, pra você é fácil. Não é só porque ela tá lá fazendo suas escolhas, se Sim. desafiando, fazendo esse treino. Sim. Então, eu treinei muito. E eu tava falando a respeito de ter feito palestras muito em paz esse ano. Fiz muitas palestras assim, em paz. Sabe, curtindo cada momento. Realmente parece que... Eu falei isso até com a minha mãe. Falei, mãe, sabe quando você tá lá e, ai, tudo flui? Uma vibe gostosa. Você escreveu um livro, eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Sim, Porque sim. quem escreve, não tem aquela história, era o Ernest Hemingway que falava que escreveu o livro, é só você cortar os pulsos e deixar o sangue, era toda uma coisa assim, porque exige demais a escrita. Muito. Então, quando você vê pronto é uma coisa, mas sabe quando o processo flui? Aquele dia que você vai lá e você escreve. Eu tive Sim. muitos momentos assim. É devido ao meu treino. Eu nunca falei tanto como eu falei em 2022, Que como legal. eu subi em palco, como eu gravei vídeo, como eu gravei podcast. E aí o treino, gente, ele se iguala ao talento. Uhum. Então você não precisa de talento pra nada. Você só precisa de consistência. Consistência, É simplesmente disciplina. não desistir. Exatamente. Disciplina é... Sabe o que é disciplina? Eu vou decidir. Número 2, eu não vou pensar. Eu só vou fazer. Só fazer. É o que eu falo, né? Acordou, já deixa a roupa de ginástica do lado pra não ter nada pra tu voltar pra cama, deixa o despertador longe pra tu ter que levantar, ir lá, pegar o despertador, desligar, veste a roupa e sai. Se eu vou fazer 15 repetições, eu não tenho como não fazer 15 repetições. Ponto. Exato. Ai, mas é que eu falei, por que você tá dando ouvidos a essa voz? Pega o medo, pega a voz, fala assim, senta Deixa aqui, do ladinho. queridinha, pode falar à vontade. Que nem birra de criança no supermercado, pode se espernear. Exatamente. Tá? Mamãe já vem. Então eu deixo lá, eu não fico pensando, ai, será que eu vou? Será que... Não tem aquela coisa que você vai, a segunda-feira te bate uma dorzinha de garganta, Sim. é uma dor típica da segunda-feira Sim. pré-treino, que você fala, ai, acho que a minha garganta tá arranhando, pode ser Covid. Não é, vozinha ali dizendo, então, eu vou fazer só 12, hoje eu mereço fazer 8. Eu não escuto essa voz, ou deixo ela ali, né? Tô escutando, mas não tô dando moral. E você vai fazendo. E o treino, ele traz isso. Ele traz esse reflexo de treinei falar,
eu falo mais fácil. E aí o talento não é necessário. Muito bom, muito bom. Tá, antes que o Guilherme bata em nós e faça a gente sair correndo aqui dentro da sala. 3 horas de podcast. 3 horas de podcast. Se deixar, minha filha, o gente, negócio é me sinto assim. pronta. Eu também. Vou marcar outro. Vou marcar parte 2, parte 3. Do treino. Isso, esse eu vou vai ter que cobrar. sair, com certeza. Amo. Com certeza. Ô, Camila, o que poderia deixar de dica pra galera que tá querendo entrar no marketing digital, se não entrou ainda, né, mas enfim. Segue meu canal. Segue o canal da Camila. Me segue no Instagram, Isso. no Spotify, em todas as plataformas, eu produzo conteúdo em todas. Dicas de quem já está no digital, mas tá patinando ainda. Do tipo, não tá dando certo, o que eu tô errando, qual é o caminho? Eu vou de novo falar pra me acompanhar, porque justamente você não encontrou o seu caminho. Você tá entrando em fórmulas prontas que não te servem. Então, vê que aqui a gente... vai com medo mesmo, eu tinha os 3 segundos, pra você funcionava, pra mim não. Sim. Então você precisa encontrar o que funciona pra você. E tem mais uma dica pra quem tá patinando. Tome a decisão. Decidir é a minha primeira dica grátis e sem glúten. O método todo, Camila, eu vou estudar com você, vou falar, vou fazer consultoria. Tem uma que é o central e que eu falo aqui. Tome a decisão. Durante muito tempo eu falava, eu tô postando. Tá, mas você tá postando ou você tá decidindo, fazendo bem feito? Você vai pra academia e fica no celular, Sim. sai mais cedo, em vez de 15 faz 4, ou você tá lá decidido, comprometido com seus resultados. E também fazer algo que funciona pra você. É o que eu falei do chuchu. Eu dei o chuchu, mas todo dia, poxa, você tem que fazer algo que cabe a você, Sim, que cabe na tua rotina, que te dá prazer. Isso é o que leva muitas pessoas a desistir do digital. O digital, como tudo na vida, é no longo prazo. Você não vai ver, eu tenho uma amiga que ela começou a treinar agora, ela tá desesperada, porque ela fez 20 dias e a barriga dela não tem goma. Minha amiga, são 2 anos. 2 anos. Quem tem resultado antes, pode não estar fazendo só o que você está fazendo, tá fazendo mais restrição ainda. Sim. Abre mão, escolhe muita coisa. Eu falei, desse jeitinho assim que você tá, são 2 anos de considerar. 2 anos. Então, mais uma vez, ter um pouquinho de paciência. O resultado não vem do dia pra noite, ter consistência. Quando a gente é consistente, pode até ficar 1 mês de férias que o resultado não vai embora. Exato. Então, o digital é sobre isso também. Muito bom. Mas me acompanha lá que eu dou as dicas Tem todas. muitas dicas, meu Deus. É YouTube, é Instagram, é em tudo, né, Camila? No final, a gente sempre tem um quadro que é o 360 Conexões, que são dicas. Dicas de livros, documentários, filmes, qualquer coisa que te ajudou de alguma forma e que tu poderia deixar de dica pra galera. Eu tenho um livro que eu vou deixar de dica, que se chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Não conheço esse, não. Gente, é muito legal. E é do Dale Carnegie, esse livro. E ele me ajudou muito. Eu era muito preocupada. Eu era uma jovenzinha preocupada. Eu li esse livro com 16 anos. E eu tinha essa coisa, assim, de... Tudo me gerava preocupação. Uhum. Então, claro, olha a insegurança. E tinha E esse foi um livro que ele é super simples. Ele é fácil de ler, ele é gostoso, ele Sim. é prático. Ele tem muitas dicas práticas. Gente, não é um livro para você, assim, entender a sua preocupação. Não, é um livro do que fazer. E você não faz ideia do quanto eu uso até hoje. Até hoje, dicas desse livro, do que fazer quando você começa com a cabeça. Porque eu sei que a preocupação, ela mata todos os nossos resultados. Porque você se preocupa, aquilo não sai da tua cabeça e aí você fica desiste. Preso naquilo, né? Fica preso. E era uma vida menos feliz. E eu acredito que as pessoas estão na vida pra ser feliz. A felicidade é o meu fio condutor. E a preocupação matava a minha felicidade. Essa é uma dica de livro. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É um livro prático que a Cami leu com 16 anos. Eu reli recente e pode se jogar que é sucesso. Mas é legal que tu consegue tirar novas ideias de uma mesma leitura que tu fez lá atrás, né? Tu vê de uma outra forma. Nerd, né? Nossa. A gente já viu isso aqui, deu uns match. Uns viciados em livros aqui. Eu até, deixa eu ver, eu trouxe um livro e um podcast. Teve um filme também, vamos lá. Eu trouxe o Papo de Segunda, que é com João Vicente, Fábio Porchat, Emicida, João Boscoli, acho que é Boscoli. E esse episódio é com o Condzilla, que é um papo sobre o slogan A Favela Venceu. É muito legal esse episódio. Também fala sobre o que faz de alguém um visionário e sobre torcer contra na Copa e na vida.
Um livro que eu trouxe, talvez você deva conversar com alguém, que é a história de uma terapeuta, que ela conta a história dela como terapeuta, a história dela com o cliente e toda essa união de coisas. É muito legal o livro, maravilhoso, muito bom. E um filme que eu vi recentemente, que eu achei bem interessante, que é O Paciente Perdido. Tem lá suas ressalvas de pontos negativos também, mas tem uma história bem interessante, né? Que é um jovem que acorda de um coma sem se lembrar da noite que toda a família foi assassinada. Para tentar descobrir o que aconteceu, ele conta com a ajuda de uma psicóloga. E é muito legal o desenrolar dessa história pra você trazer assim pra tua vida, né? Muito massa, muito legal. Última questão, Camila. Tu entrou na máquina do tempo. Tu voltou lá em Brooklyn. Tu tá cara a cara com a Camilinha, pequenininha. O que tu diria pra Camilinha? Tá na ponta da língua. Vem comigo e se joga. Não posso falar outra coisa. Me acompanha. Querida, vem comigo e se joga. Que é sucesso, grátis e sem glúten. Só muito vem. bom, muito bom. Tu gostou, Camila? Amei cada minuto, quero mais, tá? Vamos o treino fazer eu vou mais. cobrar, gente. Eu vou o cobrar. treino vai ter a parte 2. A gente nem entrou na parte do marketing digital. Somos dessas. O caos não tá. Que pauta? Isso não é pra gente. Nem falando que era formado em biotecnologia, mas isso vocês encontram em outros conteúdos. Esse aqui tá Esse foi exclusivo? Porque eu falei de coisas que eu não falo. Eu sempre... Então, viu? É marcante. Exatamente. Fazer o que todo mundo já fez não é necessário. Porque a gente veio com uma outra pegada. Exato. E ficou um conteúdo inesquecível, tanto de fazer como vai ser pra... Com certeza. Tenho certeza que a galera vai aproveitar muito aí. Várias dicas, vários pontos a serem pensados e abordados, né? Eu só quero te agradecer. A gente conseguiu, saiu quando tinha que sair. Muito bom. E maravilhoso. Fiquei muito feliz da e tua agora presença. Vai vir parte 2 com treino. A gente tá lançando essa braba, tá? Sem convite de café, convite de treino. Vem com a gente. Troque o café e o bolinho do Hotel Glória pelo um treino no Ramiro. Pronto. Match de milhões. Eu amei cada minuto. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu aprendi tanto. Eu também, com certeza. Galera, comente, compartilhe, mencione e bora dali. Deixa as perguntas aí pra Camila aqui embaixo, ela responde depois. Pra galera te encontrar nas redes sociais, não é difícil, mas diz aí, Camila. Cara, coloca a Camila Renault em qualquer rede, você me acha. É isso Sou aí, dessas, tô desse jeito tá em agora. Todas as redes. Amo. Quem diria? Pessoa silenciada há tanto tempo, hoje me dá um orgulho falar isso. Que legal, né? É tão bom isso, né? Não parece difícil. Exatamente. Porque o treino é muito maior. Exatamente. Muito bom, galera. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um episódio. Você já sabe que vai encontrar isso lá tudo no @podcast.360. Lá você vai encontrar também o canal do YouTube, Spotify. Se inscreve, aciona lá a sinetinha para todos os vídeos serem notificados para vocês. Deixa o comentário, compartilha, comenta. E vem episódio especial de final de ano aí com perguntas e respostas muito em breve. Te espero no próximo episódio. Valeu! Beijo!